Abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 22 de abril, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Governo do Estado tenta derrubar flexibilização da quarentena em São José dos Campos. No estado de São Paulo, mortes por coronavírus triplicam em 15 dias. Congresso amplia medidas emergenciais e infla a conta da crise durante a pandemia. Mundo tem 2,5 milhões de casos e mais de 600 mil recuperados. STF abre inquérito para apurar atos a favor do golpe militar. Essas e muito mais notícias você acompanha na edição de hoje do Abre Aspas. É logo após o comercial. Fique com a gente. Nove horas e 33 minutos, estamos de volta com o Abre Aspas desta quarta-feira. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia a quem acompanha a gente aí de casa. Lembrando que estamos ao vivo, né? Então quem quiser participar, interagir com a gente, deixa aí seu comentário na live da SP-Rio+, do Jornal Vale, que a gente vai estar aqui atento a vocês. Exatamente, vamos às notícias de hoje. O governo de São Paulo deve apostar em dados científicos para derrubar a flexibilização da quarentena em São José dos Campos. Hoje, representantes do governo estadual se reunirão com o prefeito Felício Ramute e sua equipe por videoconferência para tentar convencê-lo a desistir do decreto municipal e manter a quarentena até dia 10 de maio. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vignoli, caso Felício não seja convencido e mantiver o decreto, a medida será derrubada pela Justiça. Pois é, Glauco, hoje quarta-feira é um dia de muitas definições aí na quarentena aqui paulista e joseense, né? Hoje a Justiça ficou de analisar esse caso do decreto municipal de São José dos Campos, se ele interfere ou não no decreto estadual, se pode ou não pode. O governo do estado, como você também falou, ficou de conversar com o Felício para apresentar posições e o governo estadual ainda hoje também pode decretar flexibilizações estaduais aí para o dia 11, né? Sendo que a quarentena estadual acaba no dia 10. Então, quarta-feira, durante o dia, você vai ver aí no site da SP-Rio mais várias definições sobre como vai ficar esse isolamento social em São José dos Campos e no estado. Então, pois é, e claro, você acompanha tudo aqui pela SP-Rio+, tá? Vamos à opinião do comentarista convidado, doutor Sebastião Domingues. Doutor Sebastião, muito bom dia. Bom dia a todos da SP-Rio, Glauco, Douglas, todos os nossos internautas. Não foi fácil pensar o que falar hoje, viu? Essa semana, de quarta-feira para cá, de domingo para cá, principalmente, muita coisa aconteceu. Fatos marcantes foram a decisão do Felício Ramute de liberar o isolamento em São José, baseado em dados que ele apresenta, de que basicamente a infestação, quer dizer, a quantidade de pessoas contaminadas em São José é muito baixa. Se é uma decisão certa ou não, só o tempo dirá. Na verdade, nessa época de coronavírus, existem muitas opiniões, né? E se existem muitas opiniões sobre o mesmo assunto, é porque nenhuma delas é a opinião correta ou é a atitude correta. Se houvesse uma única atitude correta, uma única posição correta, todo mundo seguiria a mesma posição, né? Ouvi uma entrevista do Drauzio Varela, por exemplo, que ele está arrependido de ter dito que o coronavírus seria uma gripe como outra qualquer, que ele está apavorado com a quantidade de mortos que podemos ter no Brasil. Vamos observar o avanço, né? Como eu comentei na outra semana, quer dizer, eu tenho uma expectativa aí otimista de que daqui a um mês a gente deve ter aí ao redor de 20 mil mortos, né? Vamos ver como é que vai evoluir.
Mas o fato mais importante foi a participação do presidente naquela manifestação a favor do AI-5, a favor da ditadura, que é uma coisa muito estranha, né? Quer dizer, você imagina o seguinte, uma criança segue muito o que os pais fazem. Né? Você imagina um pai que diz para a criança o seguinte, olha, você não pode comer doce, porque doce faz mal e dá cárie. Aí ele chega em casa, enche a cara de pão doce, de sonho, de chocolate. Quer dizer, ele fala uma coisa e mostra outra. Como é que vai ficar essa criança na evolução dela? É mais ou menos o que está acontecendo no Brasil hoje. Quer dizer, a nação que precisa de um condutor, precisa de um guia, tem hoje como presidente uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Quer dizer, logo após o episódio do domingo, ele já veio dizendo que ele é um democrata, que a democracia está garantida na mão dele. E eu realmente não duvido, porque eu não acredito em história de golpe militar, acho que é uma bobagem no país de hoje. Mas ele fala uma coisa e faz outra. Quer dizer, agora, nesse episódio todo, o que me causou bastante estranheza é que as televisões, as mídias, não cobraram do ministro Sérgio Moro nenhuma posição contra esse fato. Cobraram posição do ministro da Saúde, mas não cobraram do ministro da Justiça, que é quem efetivamente deveria ter se pronunciado a respeito. Então, vamos ver, né? Vamos ver, porque a situação está meio complicada nesse aspecto. E aguardemos também a coletiva do nosso governador Dória daqui a pouco, que vai falar sobre o possível relaxamento do isolamento. Tá bom? Bom dia a todos e aguardemos, né, Glauco? Pois é, doutor, eu acho que essa é a ordem do dia. Aguardemos, com muitas ressalvas aí. Douglas, já temos bom dias aí, participação. Exatamente, Valdério Teixeira, Eulália Ferreira, Suzy Moura, Raquel Kel, Regina Silva, todo mundo mandando bom dia aqui pra gente na nossa transmissão aqui do Jornal Abre Aspas. Ótimo dia para vocês e continuem aí participando junto com a gente. É isso aí, vocês que estão participando virtualmente conosco aqui. Quero falar do doutor Sebastião também, que estamos sentindo sua falta aqui na bancada, mas tudo vai passar. E como o senhor mesmo diz, aguardemos, né? O governador de São Paulo, João Dória, deve anunciar hoje plano para a reabertura gradual da economia a partir do dia 11 de maio. Segundo Dória, a reabertura levará em consideração diversos fatores, como disseminação da epidemia, situação do sistema de saúde e distanciamento social. O jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, informou que o plano foi elaborado por uma equipe multidisciplinar que envolveu indústria, comércio, o setor de serviços e a área de ciência e tecnologia. Participaram da elaboração os secretários Henrique Meireles, da Fazenda, e Patrícia Ellen, do Desenvolvimento Econômico. Pois é, Glauco, como a gente comentou durante o dia aqui, vamos aguardar muitas decisões hoje, né? Mais uma dessa aí do governador de São Paulo, João Dória, e é o que a gente espera aí para essas decisões. Sobre a reunião do Felício com o pessoal do governo do estado, né? Na segunda-feira a gente esteve aqui entrevistando o Felício ao vivo via Skype, e ele disse que o que ele espera do governo do estado são os dados, né? Que mostram, por exemplo, uma posição diferente de São José dos Campos. Ele citou dados da cidade. Por exemplo, aqui em São José dos Campos, os internados aí na UTI passam em média 5 dias, segundo o Felício. Ele quer saber como é que o estado se comporta, qual é a relação de saúde nesses dados do estado de São Paulo, que mostre que os números são diferentes de São José dos Campos. Vamos aguardar essa reunião, porque a ordem do dia é essa, né? Aguardar. E a palavra do dia parece dados. Todo mundo quer dados. Dados, para resumir muito francamente, é o que resume o fato na sua essência. Um dado científico, ele é agregado através de uma série de pesquisas, uma série de levantamentos, e se chega a um denominador comum. O que para boa parte da população às vezes fica em dúvida é que às vezes dados municipais se diferenciam de dados estaduais e federais. Aí fica difícil uma compreensão por parte do Sua Excelência o cidadão de entender
onde fica o fato? Esse é que é o problema. E dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, divulgados no fim da tarde de ontem, mostram que chegou a 1.093 o número de mortes causadas por coronavírus registradas até esta terça-feira. Em 7 de abril, há 15 dias, o acumulado era 371 óbitos, ou seja, 3 vezes menos. De acordo com o governo estadual, os mortos são 642 homens e 451 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais. Os principais fatores associados à mortalidade são cardiopatia, 61,5% dos óbitos, e diabetes, 42,9%. Absolutamente expressivo, né, Douglas? Exatamente. Como a gente está falando de dados, números, etc., é importante a gente frisar aí a parcela desse grupo de risco, né? Você falou aí em óbitos com cardiopatia, diabetes, o pessoal mais idoso, então, principalmente o grupo de risco não pode flexibilizar nesse momento. A gente está falando aí na abertura de comércio, reabertura de loja, etc., mas o grupo de risco tem que estar ciente que o isolamento social é importante ainda. Não tem a menor dúvida, a atenção sempre. Não adianta relaxar no momento, principalmente, claro, os grupos aí de risco. E o Vale do Paraíba concentra 292 casos de coronavírus. Apenas 4 municípios da região não possuem ao menos um caso suspeito. São eles Areias, Jambeiro, Monteiro Lobato e Natividade da Serra. A cidade com mais casos positivos é São José dos Campos, com 144. 49% do número total. Taubaté tem 26 casos confirmados contra 22 de Caraguatatuba, 20 de Jacareí e 16 de São Sebastião. Ainda são investigados 1.090 casos suspeitos. Dentre os óbitos, são 42 suspeitos e outras 14 mortes já confirmadas. 4 em São José, 2 em Taubaté, 2 em Caraguatatuba, 2 em São Sebastião e 1 em Jacareí, Pindamonhangaba, Cruzeiro e Lavrinhas. Pois é, Glauco, a gente sempre tem falado aqui dos números, né, de cada cidade da região. São José e Taubaté é perfeitamente compreensível que sejam as cidades com mais casos, porque são as maiores cidades. O que impressiona é Caraguatatuba aí tendo na terceira colocação com mais casos. Obviamente, uma pessoa que estude esses dados, né, um demógrafo aí, pode falar que Caraguatatuba é uma micro-região dentro da região do Vale do Paraíba, sendo aí a capital do Litoral Norte, por exemplo. Mas muito interessante esses números. E, Glauco, um fato interessante, por exemplo, que você falou aí de casos, né? Taubaté, a cidade de Taubaté, vai deixar de distribuir merenda e alunos passarão a receber cesta básica. Será feito o cadastro entre hoje e sexta-feira, né, online dos alunos na rede municipal de Taubaté, que irão receber cesta básica no período de isolamento social. Para receber o auxílio, atenção aí, você que é pai ou você que é aluno da rede municipal de Taubaté e está assistindo a gente, tem que se cadastrar entre quarta-feira e sexta no site da prefeitura, né, o taubaté.sp.gov.br. Serão distribuídos 2 kits, né, um com itens semanais como frutas e etc, e uma cesta com itens mensais como arroz, feijão e etc. Então, muito interessante essa medida aí da prefeitura de Taubaté. Não tem a menor dúvida, importantíssimo, fique atento a esses dados aí. E dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira registram 43.079 casos confirmados de coronavírus e 2.741 mortes. A taxa de letalidade está em 6,4%. O número de pacientes que se recuperaram da doença é 24.325. 56,5% do número de infectados. Ótima notícia, né, Glauco? A gente notícia, sempre gosta de dar às pessoas que se recuperaram, porque é muito importante mostrar como é que está sendo a recuperação da doença aqui no Brasil. Glauco, alguns comentários aqui. O Zoroastro da Silva manda aqui um bom dia pra gente, dá aqui sua opinião na live, assim como também faz o José Reis falando, será que tem uma divisão aí no PSDB? Temos o Douglas Xavier, Eugênia Minicucci mandando bom dia pra gente, vou pegar mais aqui alguns comentários, só um segundo. Temos também a Regina Silva, Daiane Silva,
O Nelson Costa Filho falando aqui, UTI e enfermarias com baixa taxa de ocupação é o que todos desejam. Com certeza, Nelson, muito obrigado. Assim como a Rose Elipe Pacheco, que fala aqui que é a favor da quarentena, dando aqui sua opinião na live. Muito obrigado pela participação aí de vocês. Não tem a menor dúvida, um grande prazer tê-los conosco. Muito obrigado pela audiência, não tem dúvida. E diante do colapso no sistema de saúde do estado do Amazonas e do grande aumento no número de enterros, o maior cemitério de Manaus teve que abrir valas comuns para dar conta do sepultamento das vítimas de coronavírus. Antes da pandemia, cerca de 30 corpos eram enterrados diariamente no cemitério Nossa Senhora Aparecida. Já nos últimos dias, foram mais de 100 enterros diários. Conforme o boletim desta terça-feira, Manaus registra 163 mortes por Covid-19. No estado, o número de casos confirmados chegou a 2.270, com 193 mortes no total. Um número terrível. É o que a gente não espera, né? É o o que a gente colapso não do espera. sistema de saúde, o colapso aí do sistema de sepultamentos, né? Muito triste. Glauco, temos aqui mais participações. A Inês Almeida mandando bom dia pra gente. E o bom da internet é isso, né? A gente não se limita às pequenas regiões, como por exemplo aqui o Vale do Paraíba, não uma pequena, né? Mas a região do Vale do Paraíba. O doutor Sebastião, que é nosso comentarista aqui do dia, né? Que não pode estar aqui exatamente pela quarentena, ele mandou mensagem aqui que está assistindo a gente. Olha só que interessante, ele mandou aqui. Carlos Silva, o conhecido dele, está ouvindo lá do Canadá. Olha que legal. Bacana, que bacana. Seja muito bem-vindo ao Jornal Abre Aspas, um prazer tê-lo conosco. Querendo comentar alguma coisa aí direto do Canadá, fique à vontade, tá bom? Claro, assim como todos vocês, não é mérito só do Canadá não, por favor. E diante da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, em resposta a um jornalista, que questionou sobre o número de mortes que não é coveiro. Bolsonaro já havia comentado que 70% da população será contaminada e não adianta querer correr disso. Segundo o presidente, houve uma potencialização das consequências do vírus. Abre aspas. Levaram o pavor para o público, histeria. E não é verdade. Estamos vendo que não é verdade. Lamentamos as mortes e é a vida. Vai morrer, afirmou. Pois é, Glauco, nós aqui da imprensa, também as pessoas de casa, sabemos sim que todos vamos morrer um dia, mas a gente espera que o poder público tome atitudes para que seja uma morte saudável, uma vida saudável para que a gente morra com doenças como essa, por exemplo. Então, todo mundo vai morrer um dia, isso é óbvio, isso é claro, mas a gente espera que o poder público, que é o responsável pela saúde no Brasil, tome atitudes para que essa pandemia, que é avisada, é algo que é avisado, não começou aqui no Brasil, começou na China, se alastrou para a Itália, então a gente tem que se preparar, a gente devia ter se preparado um pouco melhor para que isso não acarretasse no que está acontecendo agora, né? Muitas pessoas aí perdendo famílias, perdendo familiares, entes queridos, pela pandemia que já era avisada. Então cabe a nós aqui cobrar do poder público uma atitude melhor do que essa, do que falar que simplesmente vai morrer, né? Sem dúvida. Eu tenho uma coisa a dizer, o tato com relação às palavras, no momento de se passar uma opinião, pode fazer uma diferença absurda. E isso nós vamos ver em muito breve como vai ser a reação. Cuidado no trato com as palavras sempre. Vamos a um rápido comercial e já voltamos e, claro, queremos com você, fique com a gente. Nove horas e 53 minutos, estamos de volta com Abre Aspas ao vivo desta quarta-feira e temos uma participação que nós não podemos esquecer aí, né? Exatamente, o doutor Sebastião aqui mandou pra gente também mais uma pessoa que está assistindo a gente, né? A Lúcia Olímpia, que nos ouve lá do Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele deu uma ressalva aqui, ó, manda abraço para ela também, senão vai causar ciúme aí na família. Abraço, Lúcia, muito obrigado por estar acompanhando a gente aí de Campo Grande. Lúcia, abraço para você e não fique brava com o doutor Sebastião, por favor, hein?
E o STF autoriza a abertura de inquérito para investigar atos a favor da ditadura militar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu ontem abrir inquérito para apurar, em sigilo, fatos supostamente delituosos envolvendo a organização dos atos do último fim de semana, que tiveram pautas favoráveis ao ato institucional 5, ao fechamento do STF e ao afrouxamento das medidas de isolamento social. A decisão do ministro atende a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que teria citado indícios de participação de 2 congressistas na organização dos protestos. Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o fato, da forma como foi narrado pelo PGR, revela-se gravíssimo, pois atenta contra o Estado democrático de direito. Moraes alegou ainda que a Constituição não permite o financiamento e propagação de ideias contrárias à ordem constitucional, nem tampouco a realização de manifestações que visam ao rompimento do Estado de Direito e à extinção de cláusulas pétreas constitucionais. Basicamente, ele falou aí que se tiver deputados, os senadores, né, congressistas envolvidos, financiando ou apoiando essas ideias contra o fechamento do Congresso, isso é anticonstitucional, né? Todo mundo tem a liberdade de expressão, mas o congressista não pode apoiar uma ideia que feche o Congresso ou o STF, por exemplo. Então, muito interessante isso aí. Vamos aguardar, né, Glauco, os próximos passos dessa investigação. Não vamos minimizar isso, não. Isso daí é de importância fundamental. O Estado de Direito tem que ser preservado acima de tudo, com pandemia ou sem pandemia. O Estado de Direito tem que ser preservado. E o plenário da Câmara dos Deputados pode votar hoje um programa especial de crédito para micro e pequenas empresas no valor total de 13,6 bilhões de reais. A proposta, batizada de Pronamp, concede crédito mais acessível ao setor e é uma das medidas de apoio à economia em meio aí à pandemia. Pelo projeto de lei, o crédito será destinado às microempresas, que têm faturamento bruto anual de até R$ 360 mil, e empresas de pequeno porte, cujo faturamento anual é de até 4,8 milhões. A taxa de juros prevista é de 3,75% ao ano, com carência de 6 meses para começar a pagar e prazo total de 36 meses. Os empréstimos serão operacionalizados pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, Banco do Nordeste, cooperativas de crédito e bancos cooperativos. Segundo a proposta, a União deverá custear 80% do valor de cada financiamento e as instituições financeiras os 20% restantes. Para conseguir o empréstimo, a empresa deve se comprometer a não demitir empregados sem justa causa no período. O texto já foi aprovado no Senado. Com certeza, não é, Douglas? Muitas pequenas e médias empresas aguardando ansiosamente a resolução disso tudo, porque estão vendo que vão depender dessa ajuda como condição de sobrevivência. Pois é, né, Glauco? Os primeiros atos do governo aí para ajudar as empresas nessa crise atuava com empresas aí com lucro maior que 360 mil, né? Então agora essa nova medida vai pegar as pequenas empresas, os pequenos produtores que não são os MEIs, né? Que os MEIs, por exemplo, os microempreendedores individuais, já estão incluídos, por exemplo, no auxílio emergencial de R$ 600. Então vamos ver como é que vai ficar essa votação aí, né? Já foi aprovado pelo Senado, agora provavelmente será aprovado pela Câmara e aí espera a assinatura aí do presidente Jair Bolsonaro, porque é uma medida, na minha opinião, muito importante para ajudar principalmente quem mais está sofrendo com essa crise, que são as pequenas empresas, o pessoal de menor renda, né? Não tem a menor dúvida, e é importante que você fique atento sobre tudo isso daí, porque é claro, é óbvio que após essa aprovação, a sanção e tudo mais,
haverá um período de adaptação. E, claro, não esquecendo de que nós estamos no Brasil. E também, claro, haverá uma série de burocracias a serem consideradas nesse momento aí. Mas é muito importante que você esteja muito atento a tudo isso que vai acontecer e esperamos que o nosso governo faça com que isso flua de uma maneira mais eficiente, porque são esses pequenos e médios empresários que estão garantindo boa parte dos empregos que fazem uma enorme diferença na nossa sociedade. E a Justiça Federal de Brasília decidiu obrigar os bancos a suspender a cobrança de crédito consignado de aposentados pelo INSS ou regime próprio pelo período de 4 meses. Segundo a decisão, aposentados terão mais recursos para se tratar, caso contraiam a Covid-19. E, a longo prazo, impede que o principal grupo de risco saia de casa para ir a hospitais ou postos de saúde, onde normalmente tem acesso a médicos e medicamentos, pois com mais recursos podem receber tratamento médico em suas residências. Na mesma decisão, tomada em uma ação popular, a Justiça também proibiu que instituições financeiras distribuam lucros e dividendos a acionistas, diretores e membros de conselho, acima do mínimo previsto em legislação, que é de 25%. Glauco, mais participações aqui. A Sueli Dias mandando bom dia, assim como o Gastão Cerqueira mandando bom dia aqui pra gente. Ótimo dia para vocês. E o doutor Sebastião deu uma opinião aqui pra gente muito interessante sobre a manifestação aí pró-ditadura militar, né? Ele falou o seguinte: faz parte da democracia ter manifestações públicas, mas essa é a diferença da ditadura para a democracia. Deixa eu só pegar aqui. Na ditadura não podemos nos manifestar a favor da democracia, mas na democracia podemos nos manifestar a favor da ditadura. Muito bem comentado pelo doutor Sebastião. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Não tem a menor dúvida. Obrigado pela sua participação. E isto é democracia. Pois é. E o Congresso Nacional amplia medidas emergenciais e infla a conta da crise. A equipe do ministro Paulo Guedes reconhece a necessidade de ampliar despesas neste momento. Porém, congressistas aprovaram projetos com alta dos custos das medidas de socorro, o que desagradou ao governo e gerou atrito entre os poderes. Em 2 propostas analisadas, o gasto extra proposto pelos congressistas em relação ao plano original do Ministério da Economia será de pelo menos 98 bilhões de reais, em cenário conservador, podendo alcançar até os 200 bilhões. Por exemplo, em março, o governo anunciou que a criação do auxílio emergencial de R$ 200 reais. O legislativo, então, tomou frente da discussão e o benefício foi ampliado para R$ 600 reais. O impacto da medida inicialmente era calculado aí em 15 bilhões, depois saltou a 98 bilhões. O auxílio pode chegar a atender 70 milhões de pessoas, pois o Congresso ampliou o número de beneficiários. Em outro exemplo, com o pacote de socorro a estados e municípios, o governo chegou a apresentar uma proposta inicial de 88,2 bilhões. Porém, o texto da Câmara deve ter mudanças e o governo estima que o custo pode chegar a 289 bilhões. Pois é, intrigas aí entre os dois poderes, né, Glauco? Não tem dúvida. E o que vai acontecer é o seguinte: o governo fala que o Congresso está gastando muito dinheiro, o Congresso afirma que o governo não está ajudando como deve essas pessoas nesse momento de crise, e assim a gente vai esperando as ações como essa aí do auxílio para pequenas empresas, esperando a atitude do governo, sempre assim, esperando. E temos um comentário exatamente sobre isso aqui do José de Reis, que fala das responsabilidades. Olha, ele comenta assim: de fato é responsabilidade do poder público se preparar para enfrentar situações adversas em favor da coletividade. Mas como esperar alguma coisa nesse sentido no que se relaciona ao coronavírus, sendo que todo ano chove e não estamos nem preparados para enfrentar as chuvas que todos os anos fazem tantos danos?
Concordo plenamente com o José Reis aí. Nós temos que cobrar sim, porque o coronavírus era avisado, já era esperado, mesmo assim não nos preparamos. E se falar então da chuva, da dengue, né, que todo ano tem, todo ano mata muitas pessoas e não conseguimos aí nem se preparar para isso, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, eu concordo também com você, José Reis, e o que fica, nos chateia, para não dizer enfurece ainda mais, é essa verborragia toda envolvida em torno do fato. É muito triste quando a gente vê um governo executivo e legislativo que não se entendem quando conversam. Num momento como esse, que ficou evidente com essa pandemia, seria perfeito se nós, réis cidadãos e eleitores, vislumbrássemos aí em nossos governantes uma harmonia para enfrentar uma crise tão séria quanto essa. Falta harmonia e sobram egos. Isso que é o terrível. E essa notícia, a gente vai ter até comentário. Olha só, o preço do petróleo colapsa nos Estados Unidos e fecha em nível negativo pela primeira vez na história. Os contratos futuros do petróleo nos Estados Unidos foram negociados em valores negativos pela primeira vez, após operadores liquidarem posições de forma massiva diante da falta de armazenamento para o produto no país. Na semana passada, o governo americano informou que as reservas de petróleo subiram a 19,25 milhões de barris, enquanto a demanda recuou 30%. Como a economia está lenta devido ao avanço do coronavírus, o mercado de petróleo sofre com a baixa demanda. Com o preço em terreno negativo, produtores e investidores pagaram para que o produto fosse armazenado. Não está claro, porém, se isso chegará aos consumidores, que geralmente observam os preços mais baixos sendo traduzidos, claro, em valores mais baixos da gasolina lá na bomba. O contrato para maio do petróleo dos Estados Unidos fechou em queda, pasme, de 306%. Para a gente entender melhor aí toda essa coisa do petróleo, tem aí a nossa querida Adriana Ritt com a coluna Mais Economia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos da SP Rio Mais. Vamos de boletim Mais Economia nesta quarta-feira pós-feriadão. Os mercados tentam absorver o novo colapso dos preços do petróleo dos últimos 2 dias. Ontem, feriado no Brasil, a bolsa ficou fechada, porém o cenário internacional foi catastrófico. As bolsas norte-americanas fecharam em fortes quedas de mais de 3%. E o índice EWZ, que é o índice que replica o Ibovespa em dólar, fechou em queda de 3,21%. O petróleo segue super pressionado. Chegou a apresentar queda de quase 15%, o menor patamar desde 1999. Explicando rapidamente essa dinâmica, isso acontece pela queda na demanda gerada pela situação do Covid. Só para vocês terem uma ideia, quase 47% do barril de petróleo vai para a gasolina. E como os grandes consumidores de petróleo no mundo todo, como o Brasil, por exemplo, está em isolamento, você não abastece. E claro, a demanda cai absurdamente. E desta vez foi rápida demais. Todo mundo nas suas casas, da noite para o dia, está feito o problema. Mas, para nossa sorte, os índices futuros hoje amanhecem no terreno positivo, o que pode favorecer a nossa abertura aí da Bolsa Brasileira. O bom humor de hoje tem 2 drivers principais. Senado dos Estados Unidos aprovou mais um pacote de estímulos, desta vez no valor de 484 bilhões de dólares, para apoiar pequenas empresas e hospitais em meio ao coronavírus. E outra que vem de um anúncio do governo britânico de que a Universidade de Oxford iniciará testes de uma vacina que imunizaria humanos contra o coronavírus. Lembrando que o número de pessoas atingidas pelo coronavírus nos Estados Unidos continua a crescer e ultrapassou 820 mil na manhã de hoje. O número de mortos pela doença superou 43 mil. Já no mundo todo, já foram confirmados até agora 2,5 milhões de casos do Covid-19, com 176 mil mortes. Como eu tenho dito,
Toda crise tem começo, meio e fim. O fim é sempre uma grande descoberta que impeça a crise de continuar. Neste caso, uma vacina seria o melhor stop do cenário mais pessimista. Fico por aqui por enquanto, desejo aí uma ótima quarta-feira para vocês e até o próximo boletim Mais Economia. Tchau, tchau! Pois é, o Adriana Rete, a gente crê que não existe nenhum segmento que não tenha sido afetado. Com relação ao petróleo, é sempre uma surpresa. Pela primeira vez na história, a gente vê isso aí. Uma ótima quarta-feira para você, muito obrigado pela sua coluna e ótima semana também. Vamos para mais um break, então? Vamos. Só antes de entrar no comercial, Glaucon, uma notícia aqui de última hora. A Embraer está discutindo aí com a Boeing, né, prorrogar o prazo para concluir aquele acordo aí entre as duas empresas. Por quê, né? Porque o acordo entre as empresas previa esta fusão, essa junção das duas empresas até o dia 24 de abril, ou seja, essa sexta-feira. Com essa pandemia, a gente sabe que a Embraer não está fabricando aviões, né, não está em plena funcionamento, assim como os trabalhadores não estão indo trabalhar. Então a Embraer emitiu uma nota aí na noite de ontem falando que está mantendo as discussões com a Boeing para prorrogar o prazo aí final de fusão que estava previsto no acordo entre elas. Muito interessante, vamos aguardar nos próximos dias como essa pandemia também irá afetar a fusão entre Boeing e Embraer, né, Glauco? Não tem a menor dúvida. Como eu acabei de falar, não existem segmentos que não tenham sido afetados, seja no Brasil, seja no mundo. Rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Dez horas 13 minutos, estamos de volta com Abre Aspas desta quarta-feira. E vamos saber como é que fica o tempo, que pelo visto já está bem seco aí. As chuvinhas já estão fazendo falta aqui. Vamos conversar com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Uma massa de ar seco vai continuar influenciando as condições do tempo aqui na nossa região nesta quarta-feira. Por isso, o dia deverá ser de céu parcialmente nublado a claro e com temperaturas bem semelhantes às que vimos ontem por aqui. Máxima de 27 graus no litoral e no Vale do Paraíba, 26 em São Paulo e 23 na Serra da Mantiqueira. Não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar deve ficar novamente próxima aí, dos 50%. Por isso, é importante sempre lembrar de beber bastante água. Essas condições devem permanecer por aqui durante um longo tempo, pelo menos até o próximo domingo. Não devemos ter mudanças nessas condições e os dias serão bem parecidos, com bastante sol no período da tarde e essa umidade relativa do ar baixa também à tarde. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza, todo mundo aí do Tempo Vale. Olha, eu que vou falar hoje, não esquece de beber água, importante, né? Com certeza, estamos aqui com a canequinha cheia de água, E sempre água se mesmo. hidratando. É água mesmo. Exatamente, não tem a menor dúvida. Um outro dado, a gente acompanhando também, viu, Douglas? É impressionante, a secura já dominou, choveu menos em março do que deveria ter chovido, abril já começa no déficit de chuva também. Então é importante que você tome bastante água, que já era uma recomendação até com relação ao próprio Covid-19, o coronavírus aí. Então, procure se hidratar bastante mesmo nesse período aí. E o número de casos confirmados do novo coronavírus no mundo chegou à marca aí dos 2.500.000 nesta terça-feira, segundo levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, com base em informações oficiais divulgadas pelos países. Ao todo, mais de 171 mil pessoas morreram ao contrair a Covid-19. Em apenas 6 dias, 500 mil diagnósticos da doença foram registrados. O mundo havia ultrapassado aí
2 milhões de infecções na última quarta-feira, dia 15 de maio. O país mais afetado pelo coronavírus é os Estados Unidos, com 788 mil casos e mais de 42 mil mortos. As infecções no território americano equivalem a 31% de todos os casos do planeta. Logo após, vem a Espanha com 204 mil, a Itália com 181 mil. As duas nações europeias têm juntas mais de 41 mil mortes e são as que mais foram impactadas pela doença no continente europeu. Conforme matéria também aí do jornal O Globo, no Brasil, a Universidade Americana contabiliza 40.814 casos e 2.588 óbitos. Número um pouco maior que a contagem oficial, divulgada pelo Ministério da Saúde, que aponta 40.581 diagnósticos e 2.575 mortes. No total, 659 mil pessoas se curaram da doença aí pelo mundo. Pois é, Gal, a gente sabe que isso não é uma corrida, não é um ranking, né? Exatamente. Mas é muito importante a gente se atentar a esses números para ver como é que o coronavírus está se espalhando no mundo. Por exemplo, você citou aí os Estados Unidos, né? Tem um site chamado Bing/Covid, né? Que é o site do Bing, que traz as informações da Universidade Johns Hopkins, que todo dia está atualizando os números. Então o Glauco falou do número de ontem, hoje o site já dá, por exemplo, que os Estados Unidos têm 826 mil casos confirmados. Não tem dúvida. E nessa corrida aí que não é muito boa, né? O Brasil aparece na 11ª colocação, sendo aí que o primeiro é os Estados Unidos, segundo é a Espanha, terceiro Itália, o top 5 aí fecha com Alemanha e Reino Unido, ou seja, o novo centro da pandemia mundial está nos Estados Unidos e na Europa. Muito preocupante isso aí, mas a gente sempre tenta se apegar aos números bons, né? Por exemplo, no mundo temos mais aí, como o Glauco falou, mais de 600 mil pessoas curadas. Então, vamos ter fé, confiança que a gente vai passar por essa crise, apesar dela já estar alastrada pelo mundo inteiro, né? Não tem dúvida, e vamos sair mais fortes e melhores, isso com certeza. E a Espanha permitirá que crianças saiam de casa para caminhar a partir do final de semana que vem, em um afrouxamento do lockdown imposto aí por conta, claro, da pandemia, anunciou o ministro da Saúde, Salvador Illa, na noite de terça-feira, em meio à escalada de críticas de que as restrições do governo penalizam injustamente os muitos jovens que estão aí em quarentena. A mudança acontece horas depois de o governo anunciar que as crianças mais novas, que estão atualmente proibidas de saírem de casa sob quaisquer circunstâncias, poderiam ser permitidas a acompanhar seus pais em saídas essenciais, como para comprar alimentos ou remédios. E conforme a matéria do UOL aí, o anúncio anterior provocou críticas ferozes nas redes sociais e levou a pedidos generalizados para que crianças fossem permitidas a sair para brincar. Em Madrid, pessoas bateram panelas nas varandas em protesto. O Ministério da Saúde irá anunciar os detalhes sobre quando e onde as crianças poderão caminhar já nos próximos dias, informou o ministro. Esse é o famoso lockdown total, né, Glauco? Total. Você não pode nem sair de casa, a não ser que seja para ir numa farmácia ou para comprar alimentos. Mas o governo da Espanha começa aí uma flexibilização muito leve, né, que são para as crianças poderem pelo menos fazer uma caminhada, tomar um sol, porque o país tem casos muito severos. A gente viu, o Glauco acabou de ler, o número de mortes é muito grande na Espanha, né? Não tem a menor dúvida. Isso a respeito também, Douglas, que você havia falado do cuidado. A Itália deve começar a afrouxar o isolamento do coronavírus já em 4 de maio, mas o relaxamento, claro, ansiosamente aguardado, será cauteloso e calculado, disse ontem o primeiro-ministro Giuseppe Conte. O país é um dos mais duramente atingidos pela pandemia. As restrições custam muito à terceira maior economia da zona do euro, mas como o número de casos novos está diminuindo gradualmente, Conte disse que até o final de semana apresentará os planos do governo para amenizar o confinamento.
Conte evitou dar detalhes específicos sobre quais negócios terão permissão de reabrir primeiro ou quais limites podem ser mantidos à circulação no país. Nações de todo o mundo estão cogitando ou adotando medidas para amenizar isolamentos, mas a Organização Mundial de Saúde alerta que isso deve ser feito lentamente e somente quando houver capacidade de isolar casos e rastrear contatos. Não tem dúvida, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Com certeza. Tudo muito gradual mesmo. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que a suspensão temporária na imigração legal ao país ficará em vigor por um período de 2 meses. Esse prazo será reavaliado posteriormente, prometeu o republicano. Trump prometeu na segunda-feira assinar uma ordem executiva para suspender temporariamente a imigração aos Estados Unidos. O motivo, disse ele, é a luta contra o novo coronavírus, a quem o presidente chamou de inimigo invisível, e a necessidade de protegerem os empregos no país. Segundo Trump, a medida não se aplica a pessoas que entram nos Estados Unidos por período temporário. A decisão vale, portanto, a quem tenta residência permanente. Pois é, Glauco, a gente sempre tenta dar os dois lados da notícia, né? Exatamente. A oposição a Trump aí disse que o presidente está se usando da doença para fazer uma medida que ele já tinha em mente e que sempre defendeu, que é dificultar a imigração para os Estados Unidos. Então, Trump respondeu que não tem nada a ver com isso, que se trata sim do coronavírus, mas vamos ver também como é que fica esse caso lá nos Estados Unidos. E, Glauco, vou passar um serviço interessante aqui que eu acabei de pegar aqui na internet para informar as pessoas que perguntam aqui na nossa live, né? As agências da Caixa, algumas agências da Caixa, irão ampliar o horário de atendimento aqui na região. Olha só. Algumas unidades abrirão ao público das 8 até as 14 horas. Elas estavam abrindo das 10 às 2 aí, né? Para o atendimento a serviços essenciais à população. Essas agências, vou dar alguns exemplos. Em Aparecida, na rua Monte Carmelo, em Caçapava, na Praça da Bandeira, em Caraguatatuba, na rua Sebastião Mariano, aqui em São José, na rua Nelson Dávila 40 e na Avenida Andrômeda, em Taubaté, na rua Doutor Silva. São alguns exemplos aí das agências que vão abrir 2 horas mais cedo para atender aí o pessoal que está com essa demanda aí do auxílio emergencial. Só lembrando, a Caixa orienta que as pessoas não vão até as agências para sacar esse dinheiro, que façam esse depósito aí, a transferências ou pagamento de contas virtualmente, porque a Caixa abriu aí contas virtuais no aplicativo da Caixa para todos que têm direito ao benefício. Então, se você recebeu o benefício, você verificou aí, caiu o dinheiro na sua conta, não precisa ir até a agência sacar. Você pode movimentar, transferir, pagar contas, tudo pelo celular, pelo computador aí, no aplicativo e site da Caixa. Exatamente, muito bem lembrado, importantíssima informação. E falar um pouco de esporte, claro, também amplamente afetado pela pandemia. A Confederação Brasileira de Voleibol decidiu, junto com os clubes, pelo cancelamento definitivo da edição 2019-2020 da Superliga Nacional, sem um campeão definido. A decisão foi tomada pela maioria em votação online. No mês passado, a decisão já havia sido tomada em relação à Superliga Feminina. A votação, que incluiu uma comissão de atletas, foi definida por 8-5. O Vôlei Taubaté, representante da região no torneio, acabou sendo um dos prejudicados. Isso porque era o líder isolado da competição, além de ter sido o último campeão do torneio. A decisão também coloca ponto final ao ciclo de jogadores, como o ponteiro Lucarelli, que estava no Taubaté desde 2016 e que agora vai jogar na Itália na próxima temporada. Pois é, o Lucarelli já tinha tomado essa decisão, né? Não foi por causa aí do coronavírus que ele se mudou para a Itália, até porque a Itália é um dos países mais afetados, né? Mas enfim, o Taubaté
Não sei como é que foi essa votação, né? A gente viu que não foi um consenso, foi 8-5, mas o Taubaté provavelmente acabaria o ano sendo campeão, mas é como um alento aí para os torcedores de Taubaté. O Taubaté, por estar na primeira colocação, herdou as vagas aí para a Libertadores do vôlei, né? Então, é uma decisão drástica, mas que foi tomada aí com um consenso dos clubes, numa votação, numa democracia. E a gente espera que essa pandemia possa passar logo para que a gente possa voltar aí a assistir o Taubaté Vôlei, que está trazendo muitas alegrias para a nossa região aqui, né, Galco? E tantos outros esportes que Exatamente. acabaram profundamente prejudicados. E é bom também para a gente ter esse gostinho para duas coisas. Primeiro, a gente tem certeza que eles vão voltar com uma garra e com uma gana para jogar a tal da bola, que vai ser muito legal. E para a gente ver como isso faz falta e como tantas outras coisas, o esporte é essencial para a gente viver. E olha que notícia boa agora. A USP, Universidade de São Paulo, anunciou que o projeto de um ventilador pulmonar de baixo custo pode entrar em produção. Os responsáveis pelo projeto trabalham agora para obter a autorização da Anvisa para a fabricação. Após a realização de testes com 4 pacientes no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, o ventilador pulmonar foi aprovado. Que coisa bacana, né? Muito bacana, Galocco. Eu estou pegando mais uma notícia aqui também. A gente sempre gosta de encerrar o jornal assim, né? Com notícias positivas. A Alemanha iniciou em humanos, né, o teste com uma vacina contra o coronavírus. As aplicações serão feitas em pessoas saudáveis. Na primeira fase dos estudos, o Instituto está usando material genético do vírus para a produção do medicamento. O Instituto Paul Ehrlich, né, reconhecido na produção de vacinas e medicamentos, anunciou hoje que está começando esse estudo lá na Alemanha. Então, ótima notícia, né? A gente tem vários países do mundo, a ciência se mobilizando para finalmente tentar acabar com esse vírus. Nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, pesquisadores de Campinas que estão tratando, estão estudando um medicamento que combate em até 94% o coronavírus. Temos a Alemanha testando, Estados Unidos testando. Então, ótima notícia, a Alemanha testando a vacina já em humanos, sempre ressaltando, não existe cura, é um período de testes. Mas é bom a gente terminar... Estamos a caminho, né? Estamos a caminho aí de uma possível cura, a gente espera que seja o mais rápido possível, sempre ressaltando que tudo isso vai passar uma hora, né, Galocco? Não tem a menor dúvida, e olha, um grande parabéns a todo mundo da USP e de todas essas universidades pelo Brasil afora, que tem sim, tem gente capaz demais. Falta incentivo, mas ele virá também. Mas não vamos esquecer dessa brava gente brasileira. Porque não tem o ditado que o brasileiro dá jeitinho em tudo? Exatamente. Nós damos jeitinho, mas temos sim competência intelectual, competência técnica para fazer uma grande diferença no mundo. Então, fica aqui o nosso profundo parabéns a todos esses pesquisadores. E, Douglas, se você me permite, eu quero terminar o jornal Abre Aspas de hoje com uma menção muito especial, que é com relação ao Brasil. Vamos lá. Se tem um nascimento, hoje seria o nascimento do Brasil. Quanto 22 de abril de 1500, a exatos 520 anos atrás, número redondo, chegava aqui ao Brasil Pedro Álvares Cabral. Queria só fazer um pedido a você. Ontem, Tiradentes, hoje, aqui, o descobrimento, data do descobrimento do Brasil. Você que está em casa com seus filhos aí, conte para eles uma história dessas. Infelizmente, no nosso Brasil, a grande maioria das escolas já esqueceu até de informar do porquê que é o feriado. É simplesmente feriado. Terça-feira não tem aula. Descobrimento do Brasil, como tantas outras datas importantíssimas dentro do calendário de uma nação, ficam esquecidas por falta de conhecimento. Lembre do seu tempo de escola, aí você é um pouco mais velho, conte para o seu filho de que nós não aparecemos no mundo, nós fomos descobertos. E a despeito de qualquer péssima história que contem a respeito, com jocosidade, que Pedro Álvares errou, que era para lá ou para cá, nós temos sim um passado que merece e precisa ser valorizado para que a gente tenha um futuro. Então, conte essa história aí para o seu filho e parabéns pelos 520 anos aí da Pátria Amada Brasil. E mais um parabéns também à aviação de caça, que lá em 45 executava o seu pior dia no conflito e por isso, com mais de 90 missões realizadas num dia, e por isso hoje ficou institucionado também, além
do descobrimento do Brasil, o Dia da Aviação de Caça. Então, obrigado pela pertinência, por me permitir aqui. É muito importante a gente passar essas informações, dia 19, dia do Exército Brasileiro, né, recentemente. Então, os nossos antepassados aí que morreram travando batalhas, para que a gente pudesse hoje aqui democraticamente estar saindo às ruas, até estar protestando, como a gente viu aqui no jornal. Mas é muito importante a gente sempre relembrar a história para que os erros passados não se repitam no futuro. Muito obrigado, Glauco. Muito bem, faço minha vossas palavras, dileto companheiro. Os erros do passado não podem se repetir no futuro e é com boas notícias que a gente encerra o jornal de hoje. Exatamente. Obrigado, Douglas. Até amanhã, Glaucão. Até amanhã. E para você que nos acompanhou daqui, de todo o Brasil hoje e também aí do Canadá, muito obrigado pela sua audiência e amanhã estamos de volta com mais um Abre Aspas, claro, esperando por vocês. Parabéns, Brasil, 520 anos. Até amanhã.